Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vicente Cassep Borges, o seu professor de psicometria do período remoto e de todos os outros períodos. No vídeo de hoje falaremos dos princípios da teoria de resposta ao item, né? Dos fundamentos da teoria de resposta ao item. Serão 4 aulas divididas, uma aula dividida em 4, né, na verdade, e toda sobre TRI. Essa primeira aqui vai ser sobre algumas diferenças entre a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item. Esse aqui é baseado num texto do professor Luiz Pasquale e Ricardo Primi, da revista Avaliação Psicológica, em 2003, uma das primeiras publicações do Brasil, inclusive, sobre essa temática, um clássico, enfim, da área. Então, por isso eu já peço para você deixar o seu like, você se inscrever no canal para receber todas as notificações do que acontecer no canal, tanto se você for meu aluno quanto se não for. Todo mundo é bem-vindo nesse nosso canal, certo? Então vamos para a nossa aula, assim, inicialmente só mostrar o Ricardo Primi, a foto aqui dele, né? O outro sou eu. E eu não vou mostrar o Pasquale, porque o Pasquale eu já mostrei em outros vídeos, é meu orientador. O Ricardo Primi é professor da Universidade São Francisco e o Pasquale da Universidade de Brasília. Certo? Então, a aula de hoje a gente vai trazer esses modelos mais complexos que a gente tem na disciplina, em termos de estatística. É uma estatística bem pesada, assim, que está por trás da teoria de resposta ao item, mas sem desespero, palma a palma, não priemos cânico, né? A coisa vai andar direitinho, tá? Assim, não vai. Nós também não vamos ter esse nível de aprofundamento nos cálculos matemáticos, nem eu mesmo não sou conhecedor assim de todas as nuances desses cálculos que estão por trás, né? Mas a gente vai ter uma noção básica que é bastante importante, principalmente porque depois que o Enem passou a adotar a teoria de resposta ao item como critério para correção, isso se popularizou muito no Brasil, né? E a psicologia usa muito desse conhecimento, então é importante a gente ter isso na disciplina, assim. Eu, quando cursei psicologia, não tive teoria de resposta ao item em todo o meu curso de graduação, mas eram outros tempos, né? Assim, hoje a TRI já está bem mais difundida na psicologia e eu acho que em nível de graduação a gente tem que ter um conhecimento básico dela. Mas sem desespero, a gente está falando de conhecimento básico. No contexto teórico da psicometria, era inevitável que alguma teoria alternativa à teoria clássica dos testes surgisse para resolver os problemas graves da medida, assim, que a teoria clássica dos testes ela foi se consolidando, enfim, mas ela tem problemas. Assim. Então, se tem problemas, uma hora vai aparecer alguma outra teoria, algum outro enfoque teórico com a solução. Um desses problemas que a gente já estava se referindo tinha sido assinalado pelo Thurston, mesmo antes da década de 30. O Thurston, não sei se eu já falei para vocês, é o meu herói da velha guarda da psicometria, enfim, né? E ele apontou um problema, que é esse daqui. Um instrumento de medida, na sua função de medir, não pode ser seriamente afetado pelo objeto de medida. Na extensão em que sua função de medir for assim afetada, a validade do instrumento é prejudicada ou limitada. Se um metro mede diferentemente pelo fato de estar medindo um tapete, uma pintura ou um pedaço de papel, então nessa mesma extensão a confiança nesse metro como instrumento de medida é prejudicada. Dentro dos limites de objetos para os quais o instrumento de medida foi produzido, sua função deve ser independente da medida do objeto. Então, o que ele quer dizer? Qual que é o problema
dessa frase, assim, qual que é o problema que ele está trazendo, que na psicometria não é que nem na física. Assim, na física isso é um problema que a gente não tem que se preocupar. O metro ele vai estar sempre medindo o comprimento, dependendo se for da bicicleta, do tapete, da sala, qualquer coisa. O objeto de medida não afeta o metro, mas na psicometria a gente tem esse problema, assim. A escala que mede o João é diferente da que mede a Maria, que é diferente da que mede o Pedro, que é diferente da que mede a Suzana, enfim. Então, qualquer pessoa que for ser medida, aquele metro, aquele que é o nosso teste psicológico, que ela é instrumento de medida, pode não funcionar tão bem. Então, a teoria clássica do teste ela estava bastante axiomatizada já nos anos 50, enfim, ela foi surgindo lá na década de 20, 30, antes disso, talvez, mas na década de 50 ela já estava mais ou menos o que se sabe da teoria clássica dos testes hoje é mais ou menos o que se sabia na década de 50, né? Não cresceu tanto. Mesmo assim, não tinha resolvido o problema que o Thurston apontou, assim, já. Tem umas bases da teoria, mas esse problema do Thurston não estava sem solução. Não. Ou seja, o instrumento dependia do objeto que está sendo medido. Os testes psicológicos que são elaborados dentro dessa teoria da psicometria clássica, eles são dependentes dos itens que compõem. Então, isso é um problema do teste psicológico e de qualquer forma de avaliação. Essa dependência dos itens que então, hoje temos Noruega, a gente estava tendo Suíça de fundo antes, tá? Tô aqui mudando a coisa. Mas enfim, então a gente tem esse problema dentro da psicometria clássica, que os testes são dependentes do item que compõe ele. Por exemplo, se eu vou medir inteligência, assim, se eu vou utilizar a matriz progressiva de Raven, vai ter um resultado. Eu usei o Weiss, vou ter outro, né? E qualquer instrumento que eu usar vai ser um resultado diferente. E qual que está certo? Assim, não tem como saber, né? Ainda mais se a gente pegar esse conceito de inteligência, é o que o meu teste mede. Essa teoria antiga, assim, né? Na física a gente não diz que comprimento do objeto, o conceito de comprimento é o que o meu metro mede, ou massa é o que a balança mede, mas com testes diferentes a gente vai ter diferentes resultados dentro da teoria clássica dos testes, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer assim, vamos pegar um exemplo melhor, assim, se eu der uma prova de psicometria, aplicar essa prova de psicometria nos meus alunos. Eu preciso de média 6 para passar. Assim, e ok, né, então isso é um critério. Só que se eu der uma prova difícil, as pessoas vão ter dificuldade de atingir essa média 6. E se eu der uma prova muito fácil, vai ser muito fácil, qualquer um atinge, mesmo que não tenha estudado, vai chegar nessa média 6. E então, qual que é o problema disso? É que se o aluno vai passar ou se vai reprovar depende da prova, né? Não depende só do aluno ter estudado ou não, depende da prova que vai ser aplicada. Então, e a mesma coisa, inteligentes depende do teste lá que vai ser aplicado. Tá? Isso não pode acontecer, a gente tem que ter uma avaliação que dependa mais do desempenho do aluno, ou de como que o aluno realmente é, né? Se a pessoa é realmente inteligente, a medida da inteligência tem que apontar. Se o aluno sabe a matéria, a medida do conhecimento da matéria tem que apontar isso. Então, só uma linha do tempo, o Thurston ele não conseguia encontrar essa solução para o problema, né? Mas essa solução veio em teorias, né? As teorias que
solucionaram isso veio a partir da década de 50, assim, o Thurston foi um pesquisador que teve seu auge lá na década de 30, 40, por aí, né? Então, após os anos 50 que a gente conseguiu ter artigos com a solução desse problema. Só que não se aplicava a solução, assim. A teoria só veio a ser utilizada depois dos anos 80. Por que, então, que a teoria só veio utilizar? A gente tinha a solução, a gente teve o problema, teve a solução e não usou a solução. Assim. Por quê? Assim? Porque a solução era complicada. Assim. A teoria de resposta ao item foi a solução. Se trata de um modelo que apresentava uns algoritmos matemáticos de tal complexidade que a tecnologia computacional da época era incapaz de processar isso de uma maneira que fosse útil e prática. Né? Então a gente tinha aqueles computadores que eram do tamanho de geladeiras, maiores que geladeiras, do tamanho de uma sala inteira, e que ninguém podia comprar, assim, não, era muito difícil ter acesso, e ele era mais lento do que o meu celular, o que cabe na palma da mão. Então não dá para rodar a TRI naquele computador pré-histórico, assim, né? Digamos que para quem já se criou com o computador, aquilo é pré-histórico, né? Mas mesmo assim, mas na linha do tempo da história da humanidade, aquilo é hipermoderno, né? Então, esse foi o problema, assim, o algoritmo ele depende de um computador para processar, assim, e talvez surja a pergunta, mas não dá para calcular na mão, assim, acha se nem o computador da época consegue agir na mão e no braço, é pior ainda, né? O modelo é complexo porque ele tem muito detalhe, ele vai esmiuçar a especificidade de cada sujeito que está respondendo o teste. Além desses problemas que nós mencionamos na teoria clássica do teste, tem outro problema. Assim. Os parâmetros dos itens do teste dependem dos sujeitos em que eles foram calculados. Então, o que acontece? Assim, como é que eu vou saber se o teste é fácil, médio ou difícil? Assim? O conceito de uma questão fácil é uma questão que a maioria das pessoas acerta. Isso é uma questão fácil. E o conceito de uma questão difícil é aquela que as pessoas erram. Então, como é que eu vou saber se o teste é fácil, médio ou difícil? Assim, eu vou aplicar num monte de gente. Se muita gente acertar as questões, aquilo é uma questão fácil. Ok. Só que tem um problema, isso depende da amostra de sujeitos. Tá? Isso depende dos sujeitos. Por quê? Porque todo mundo acertou, só que imagina que meus sujeitos são mega inteligentes, eles são muito bons, assim, os que estão respondendo. Então, se todo mundo acertou, não necessariamente a questão é fácil, é que as pessoas que estão respondendo são boas, as pessoas que estão respondendo estudaram pra caramba, assim. Então, para avaliar se meu teste é fácil, médio ou difícil na teoria clássica dos testes, isso depende da minha amostra de sujeitos em que eu calculei esses parâmetros da dificuldade, no caso. Então, o teste ele é dependente do sujeito. Se a amostra for representativa e aleatória, esse problema não vai ter na psicometria clássica, mas a gente não trabalha com amostras aleatórias e representativas, né? Então, temos um problema. Para calcular a fidedignidade do teste, outro problema que a gente tem, eu tenho uma aula aqui no canal sobre fidedignidade, que é o equivalente à precisão, acho que foi o nome que eu dei para a aula. Ela é comumente definida em termos de formas paralelas de um teste, que enfim, eu mostrei, técnica das duas metades, enfim, né? Só que essas formas precisam ser estritamente paralelas na teoria clássica dos testes. Tá? Não pode ser uma forma mais fácil que a outra, né? Elas têm que ter, além disso, elas têm que ter a mesma média, mesmo score verdadeiro e mesma variância, tá? Então a dispersão também tem que ser igual. Então é difícil as formas ser estritamente paralelas, assim, vai ter desvios na média, na dispersão, geralmente são diferentes. Outro problema
é uma suposição de que a variância dos erros de medida é a mesma para todos os testandos. A gente vai calcular uma variância, um desvio padrão, enfim, um erro de medida, e a gente vai supor que isso é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo erro de medida. Assim. Então, se eu medir para o fulano, ele vai ter um erro de medida, e para o ciclano é o mesmo erro de medida. Só que isso não tem como ser verdadeiro, assim, porque é óbvio que alguns testandos realizam a tarefa de uma maneira mais consistente que outros. Assim. O que eu quero dizer, assim? Então, eu tenho uma pessoa que acerta todas as questões fáceis, acerta metade das médias e erra todas as difíceis. Então esse cara tá consistente, assim, ele é um cara mediano, assim, tal, e, e respondeu de uma maneira consistente, assim, com o nível que ele tem de conhecimento de traço latente. Mas vai ter outra pessoa que essa pessoa vai errar metade das médias, acertar metade das médias, vai errar metade das difíceis, acertar metade das difíceis, e errar todas as fáceis, vão complicar mais ainda. Então é muito difícil saber qual que é o nível de habilidade desse cara, assim, esse cara eu estou trabalhando com muito erro de medida, assim, para ele, assim, muito maior do que comparado com esse cara que fez a tarefa de uma maneira mais consistente, né? Então não dá para sustentar que o erro de medida é o mesmo para todo mundo. Só que o erro não sendo de mim mesmo, não sendo o mesmo erro para todo mundo, eu tenho que calcular o erro de medida um por um, né? E se eu tenho TRI trabalha com amostras grandes, se eu tenho, sei lá, quantas pessoas respondem Enem, vamos dizer 100 mil pessoas, são 100 mil erros de medida que eu preciso calcular. A consistência varia em função da habilidade dos sujeitos, enfim, então eu acho que isso aí eu já falei. Então, por exemplo, o teste com itens medianamente fáceis, isso aí também é importante. Eu tenho um teste só com itens fáceis. Então, ele vai poder diferenciar sujeitos com habilidade média, mas não diferenciar os sujeitos com habilidade superior, que vão ter scores perto mais altos. Então, imagina assim, eu tenho só questão muito fácil, tá? Então, esses caras que estão meio malzinho, que estudam, vamos dizer que é minha prova, assim, que só tem questão fácil, eu vou avaliar direito esses caras que não estudaram, esses caras que não sabem a matéria, eu consigo avaliar bem com questões fáceis, eu consigo entender qual que é a habilidade deles com essas questões fáceis. Tá? Consigo diferenciar quem sabe nada de quem sabe quase nada, de quem sabe um pouco, enfim. Então, com as questões fáceis eu consigo fazer isso. O problema é que se a minha prova tiver só questões fáceis, eu não consigo discriminar os caras que estudaram pra caramba. Todo mundo vai acertar tudo. Então, como é que eu vou saber quem que estudou mais? Assim, que eu preciso diferenciar, assim, tipo, quem que estudou mais, assim, para ter mais precisão nesse extrato, né? Assim, dos que estudaram mais. Então, precisa ter ter isso para a escala ser precisa para esse extrato. Então, a gente para a teoria clássica a gente só calcula um alfa de Cronbach, uma medida de precisão, geralmente o alfa de Cronbach, tá? E essa é a precisão para todo mundo, mas a TRI já vai um pouco mais além. Então, consequentemente, a gente vai ter erro de medida diferente nos dois grupos, enfim. Mais problemas da TCT, teoria clássica dos testes. Os testes são elaborados para avaliar maximamente sujeitos com habilidades medianas. Por quê? Porque a gente tem a curva normal, a gente coloca mais itens médios porque a maioria dos sujeitos são médios, estão no meio da curva normal, né? Mas a validade do teste se maximiza na medida em que o nível de dificuldade dos mesmos se aproxima do nível de habilidade do sujeito. Então, isso é que é o legal da TRI, que a gente consegue
principalmente com testagem adaptativa por computador. Tá? Então, a gente vai ter um teste que se adapta ao sujeito. Ou seja, se o sujeito acertou uma questão média, dá uma mais difícil. Se acertou essa mais difícil, dá uma mais difícil ainda. Se errou essa mais difícil, voltam para uma um pouco mais fácil, mas não tanto. Até descobrir o nível de habilidade do nosso sujeito. Tá? Por quê? Assim, porque se eu sou um cara fluente em inglês, não faz sentido eu ficar respondendo perguntinha de verbo to be. I am, you are. Tipo, eu sou muito fluente, eu já entendo tudo aquilo, meu nível de habilidade em inglês é elevadíssimo e eu tenho que responder perguntas de nível médio. É óbvio que eu vou, nível fácil, né? Muito fácil. Isso é óbvio que eu vou acertar, não precisa fazer essa pergunta. Essa pergunta não vai informar nada sobre o sujeito. Assim, o teste tem que se aproximar da habilidade dele. Então, outro problema, assim, acho que esse aqui até eu já comentei, que ter 50 num teste fácil não é a mesma coisa que obter 50 num teste mais difícil que meça a mesma aptidão, né? Se eu tirei 50 num teste que as questões são difíceis, eu estou melhor do que alguém que tirou 50 num teste fácil, assim, tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que é muito elucidativo da TRI, tá? Que é a prova de salto com vara na Olimpíada, tá? Então, se eu te disser assim, teve uma pessoa que pulou 50 vezes o sarrafinho, assim, acho que esse é o nome da barrinha que fica na horizontal. Um cara pulou 50 vezes esse sarrafo e o outro pulou uma vez só. Aí eu pergunto, quem que é o melhor saltador? O que pulou 50 vezes ou o que pulou uma só? Tempo esgotado. Então a resposta é não sei, sim, tá? Por quê? Porque tem uma informação que é básica que eu tenho que saber, que é a altura que estava o sarrafo, assim. O cara que pulou uma vez só o sarrafo a 8 metros, ele é melhor do que o cara que pulou 50 vezes o sarrafo a 2 metros. Tá? Então, ele só precisa pular uma vez o negócio de 8 metros para ser melhor. E o que equivale isso na avaliação psicológica? O cara que sabe responder um item difícil, um só item difícil, ele é melhor do que o cara que responde 50 itens nível fácil, nível principiante. Né? Então, a gente tem que uh, levar isso em consideração, que é uma coisa que a teoria clássica de CS não leva em consideração. Ela simplesmente soma o acerto para estimar quem tem maior aptidão, quem sabe mais. Então vamos para a teoria de resposta ao item. Bom, teoria de resposta ao item é uma teoria do traço latente. Temos uma aula sobre traço latente na nossa playlist de psicometria, tá? Bem bonitinha por sinal, tá? Então a gente tem a teoria de resposta ao item é uma teoria do traço latente, assim. Então ela é aplicada primariamente, foi onde começou a teste de habilidade ou desempenho, então todos os exemplos são testes de inteligência, provas, mas ela já foi, agora ela já é utilizada para testes de personalidade, testes de opinião, de atitudes, escalas que eu digo o que eu penso, assim também se aplica a TRI. E dizer que é uma teoria do traço latente se refere a uma família de modelos matemáticos que relaciona variáveis observáveis, que são os itens do teste, eu consigo observar, né? E traços hipotéticos não observáveis. Tá? Então, eu tenho traços observáveis, os itens do teste, e por teoria, a pessoa que acertou mais itens é porque ela é mais inteligente. Só que inteligência é uma coisa hipotética que eu não vejo, que eu não observo, tá? Eu só observo que a pessoa está acertando o item no teste, mas essa coisa inteligência, essa entidade inteligência eu não consigo
observar, pegar na mão a inteligência, assim, não dá. Eu estimo, pelo que eu estou observando, eu acredito que aquilo seja inteligência. O traço latente é quem causa e a resposta do sujeito é o efeito, tá? Então isso é a teoria também que está por trás dessa teoria do traço latente, da teoria de resposta ao item, tá? Eu acertei os itens porque eu sou inteligente. Foi a minha inteligência que causou a minha resposta certa aos itens do teste de inteligência. E nunca o contrário, porque as pessoas sempre tentam fazer a seta ao contrário, tá? Porque, sei lá, na nossa lógica, o que a gente observa é o que causa o que a gente não observa, assim, né? Parece que a mente humana funciona assim, mas é o contrário, é o que a gente não observa que está é o que a gente não, o que não observa que está causando o que a gente observa. Tá? Então, o traço latente ele vem ao mundo por meio dos seus comportamentos. A inteligência se manifesta pelos comportamentos inteligentes que a pessoa manifesta, entre eles responder corretamente itens de um teste de inteligência. Quando essas relações são expressas em uma equação matemática, em termos de constante, a gente tem um modelo de ou teoria do traço latente ou uma função, tá? Isso aqui é uma função, assim, para quando a gente diz que uma coisa é causa da outra, a gente está dizendo que uma coisa está em função da outra. Essa é a maneira matemática de expressar, tá? A gente está trabalhando com uma matemática de funções, tá? E se a gente conhecer as características de variáveis observadas, que são os itens do teste, essas vão se tornar constantes e a nossa equação vai se tornar solucionável. Assim. Ou seja, se eu souber se os itens do teste são fáceis, médios ou difíceis, eu consigo estimar a habilidade dos sujeitos. Então, isso permite, vai lá, do traço latente ou aptidão do sujeito e vice-versa. Se eu sei a aptidão do sujeito, eu consigo estimar os parâmetros do teste. Eu consigo saber se teste é difícil, discriminativo e etc. Que depois nós vamos ver os parâmetros. Tá? Aqui, se for com esse nível traço latente, também estimamos características dos itens respondidos por este ou estes são mais de um sujeitos. E com isso terminamos a nossa parte 1 sobre teoria de resposta ao item e foi mais focando nos problemas da teoria clássica dos testes, mas já introduzindo como é que a teoria de resposta ao item soluciona essas paradas, já que com a redundância dessas paradas aqui, né? E aí nós ficamos por aqui. Então a única coisa que eu peço é que agora que terminou, se você gostou, deixa um like para me motivar a fazer mais vídeos ou me aperfeiçoar meus vídeos ou qualquer coisa assim, tá? E aí a gente se vê na próxima. Temos uma parte 2, 3 e 4 aqui dessa teoria de resposta ao item. Até a parte 2.